mudar de assunto, minha amiga, meu amigo, você tem filhos, netos ou convive com algum adolescente? Pois é, se a sua resposta é sim, você sabe que essa relação não é nada fácil, né? Vamos falar a verdade? E quem falou sobre esse assunto em uma entrevista foi ela, a maravilhosa modelo brasileira Gisele Bündchen. Ela compartilhou algumas importantes lições da maternidade e uma delas foi a importância do diálogo com os dois filhos, a Vivian, de 11 anos, e o Benjamin, de 14. A Gisele disse o seguinte, abre aspas, é incrível ter filhos adolescentes e pré-adolescentes, mas é um pouco diferente. A coisa mais importante é você ter tempo para conversar, porque eles estão mudando, é como se cada dia fosse um mundo totalmente novo. É difícil, né, entender a cabeça de um adolescente. Uma hora ele te quer por perto, na outra se tranca no quarto, não quer nem te ver, fica morrendo de vergonha do pai e da mãe. E conversar acaba se tornando algo raro. Se abrir sobre sentimentos, então, é mais difícil ainda. Como enfrentar essa fase da adolescência? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Hoje eu recebo aqui a Josiane e a Letícia, que têm filhos aí nessa fase, né? E também a psicanalista, tava com saudade de você, mulher, Virgínia Pérez, obrigada pela sua participação, que também está vivendo essa fase, né? Entende? Né? Tem esses dois lugares de fala, mas antes vamos saber com as mães. Como é que tá na sua casa, Lê? Boa tarde. Boa tarde, Rô. Então, em casa tá assim, nessa fase de tem hora que quer falar com a gente, tem hora que se tranca, né? Então a gente está vivendo esse período assim. Mas, graças a Deus, a gente, assim, eu estava até comentando hoje de manhã com o meu esposo que a gente tem até tirado de letra isso, né? Porque a gente conversa muito com eles, né? Tanto com o meu menino de 15 anos e com a minha filha de 7. Então, assim, a gente sempre conversa. Essa semana passada aconteceu uma coisa com o meu filho e ele me chamou para conversar. Ele, mãe, senta aqui que eu preciso conversar com você. Então, assim, eu achei muito legal isso, né? Porque, eu, assim, é difícil, né? Você chegar assim e falar, mãe, quero conversar com você. Aí, Ainda assim, mais de um menino, né? Sim, eu me senti, assim, muito feliz, não tem? Eu falei com ele, falei, meu filho, eu cheguei até a chorar na hora que eu falei com ele. Falei, filho, estou muito feliz pelo que você fez. Aí ele, não, mãe, tá acontecendo isso, isso. Eu fui, dei conselho a ele, tudo. A gente se abraçou, foi um clima bem gostoso, entendeu? Então, assim, achei bem legal esse clima nosso, assim, foi bacana. Bacana. E com você, Josiane, como é que tem sido essa fase aí com os 3 filhos, né? Para mim também foi bem difícil, porque eu fui mãe solo, nova, aos 17 anos, mas soube lidar com maestria, porque eu fui bem rígida quando tinha que ser e soube lidar com todas as situações. Eu não passava pano, como se diz, né? Mas assim, vamos parar para pensar, começa ali, tá então no nosso colo, aí vai crescendo, vai começando a ter umas rebeldias, aí de repente na adolescência parece assim, gente, eu botei essa pessoa no mundo? Por que é tão difícil assim essa fase, hein, Virgínia? Explosão hormonal, né? E muitas vezes a gente acha difícil porque a identificação não é agradável. Muitas vezes eu percebo que os pais, quando veem os filhos e falam assim, caramba, que menino complicado. Depois para refletir, caramba, esse menino é que nem eu. E aí esse momento é que é o desafiador, porque você começa a se ver no outro, você começa a ver os seus defeitos. E são defeitos que você não quer tratar, você não quer reconhecer que você tem, mas você é obrigado a reconhecer porque você está sendo confrontado com aquilo que te incomoda. Eu acho que é isso que se torna ainda mais desafiador para os pais lidar com os filhos. Porque o pai não sabe lidar com essa emoção para ele. Como que ele vai ajudar o filho se ele tem dificuldade de lidar com isso? Então, eu acho que o maior desafio da adolescência é esse, não é um adolescente em si. É o pai que tem uma criança interior e que ele ainda não tratou essa criança, que é uma criança emocionalmente ferida e que quando ele vê se manifestar no filho, ele reage de uma forma raivosa, irritado, impaciente, intolerante. E às vezes dá um cala-boca no menino, ao invés de sentar e conversar, né? Igual o filho dela falou, mãe, senta aqui. A gente tem que falar, senta aqui, vem cá, tô vendo que você tá estranha, tô vendo que você tá ficando direto, se isolando, é celular, é tempo demais com os amigos, isso tá me incomodando. O que tá acontecendo com você? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? A gente geralmente entra de sola, com 2 pés no peito, né? Como eles falam, né?
já chega brigando, já chega cobrando, não vai para casa do amigo, tira o celular, vou jogar esse celular seu fora. E esse comportamento, ao invés da gente acolher o filho, a gente coloca para fora. Você já se pegou nessa situação de não saber o que fazer, como reagir com o seu filho adolescente? Já. A gente sempre passa, né, por esse momento assim de você, e aí? E agora? Né? Mas a gente, assim, eu, né, pensei bem, calculei, conversei com ele, falei, meu filho, vamos pensar direitinho no que está acontecendo, né? Vamos refletir, depois a gente senta de novo e vê, né, o que está acontecendo, se isso é melhor desse jeito ou do outro lado. Então a gente sempre, né, Em comparação com as outras fases, Letícia, quais que são as características do seu filho nessa fase agora? Então, ele está numa fase assim, tem dia que acorda que nem bom dia, né? Acordou, a gente vai dar bom dia. Não tô bem, não quero bom dia. A minha filha de 7 anos também já é assim. Já? Já. Já é pré-adolescência, então, será? Ela já... Não, pré-adolescência... Mas será que é um pouco precoce? Não, a Organização Mundial de Saúde define a pré-adolescência dos 10 até os 14 anos, né? Aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente já coloca a adolescência com 12, né? Então, ali ela não estaria nem no pré ainda, Não, né? ela... Mas eu acho que talvez é temperamento. Ela já tem. Ela tem, quando tem vez que levanta, que nem quer olhar pro espelho. Eu fico assim, gente, eu não era assim. Às vezes eu fico tentando me comparar, mas eu não lembro, assim, de eu ser dessa forma. E ela é desse jeito. Tem hora que é bom dia. Ontem, por exemplo, ela não quis falar comigo direito. Hoje já chegou me dando um abraço. Eu até estranhei, mas não falei nada. Deixei quieto, porque se a gente mexer também, né, não pode. Então, assim, deixei quietinha no canto, brinquei, sentei com ela, ela quis desenhar. A gente faz, né, faz as farras com eles também. É ideal Muito isso, bom. a gente respeitar também, igual a mãe falou assim, ela não quis me abraçar ontem, eu deixo ela quieta. Devo respeitar ou devo chamar para conversar? É interessante ver o desenrolar, né? Igual ela está com 7 anos. Ela consegue, com 7 anos agora... chegar ainda e falar assim, filha, o que está acontecendo? Você quer compartilhar? É legal respeitar, né? Nessa idade ainda é legal sentar e conversar. Depois, já na adolescência, com seus 12, 14 anos, é legal já manter a distância, porque você já criou um hábito e essa criança já está determinado comportamento. Porque a gente precisa de entender que tem adolescente que ele tem um temperamento, tem adolescente que tem uma personalidade. Temperamentos e personalidades são coisas diferentes e que isso se manifesta e se desenvolve no decorrer da adolescência, que aí a gente vai criando as identidades. Então, tem umas crianças que vão ser mais comunicativas, mais explosivas, outras vão ser mais reservadas e tímidas, assim como as pessoas adultas. É nessa fase que a gente vai descobrindo. É legal com os 7, antes da adolescência, a gente conversar. Depois, quando já chegou na adolescência, é melhor respeitar. Perfeito. Josiane, para você, qual foi o maior desafio de enfrentar essa fase? Você que já passou com 2, né? Um tem 20 e outro 18, não é isso? Qual foi o maior desafio com eles? O maior desafio foi a falta paterna mesmo, ter que ser mãe e pai, e eu soube ser. Eu consegui fazer isso. Mas em relação ao temperamento deles, ao comportamento, se às vezes ficam mais arredios, se não querem muito bate-papo? Aí eu não e para mim, eu sempre incentivei eles a ser sempre transparente. Tem a fase, sim, de respeitar o espaço, mas sempre mudei de estratégia. Quer falar? Tá chateado? Quer falar sobre o assunto? Não quer? Aí, se falta com respeito, fica de castigo, toma-se alguma coisa. E sempre resolveu. Eu sempre fui mudando de estratégia. Eu nunca me deixei vencer e sempre impus o respeito. E funcionou. Uma dúvida, eles ficam mais respondões? Sim. Ficam mais atrevidos, bate mais de frente? Sim, às vezes sim. Às vezes sim, mas assim, lá em casa a gente conversa muito com ele. Tanto meu esposo fala, ó, calma aí, vamos segurar esse temperamento, que não é assim. Então, assim, geralmente é mais o meu esposo que fica, opa, e eu já fico assim, eu já sou mais mole, né? Então, assim, tem coisa que aí ele já, opa, vem cá, vamos cuidar disso aí, né? Assim não. Aí vai mudando e eu perguntei isso porque se eu voltar aqui ao tempo, eu lembro dessa fase, eu fiquei um pouco assim. Aí eu começo... Aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem. Aí eu começo a ver o comportamento da minha, que vai fazer 9 anos, um pouco mais com a língua afiada. Eu falei, tá começando a fase, né? E como que a gente, então, deve passar por esse momento, Virgínia, sem
sabe, perder essa conexão que a gente tenta construir com os filhos. Eu acho que é o diálogo, né? O caminho de tudo é o diálogo, é sentar, conversar, é entender que a gente, como pai, a gente tem que ouvir. Que muito pai não consegue ouvir o filho, não tem tempo, né? É uma fase que o adolescente precisa de conversar, de compartilhar, é uma fase muito conectada com o amigo. Então, se você não disponibilizar tempo para sentar, um tempo de qualidade, para dar uma atenção para o seu filho, pode ter certeza que algum amigo vai disponibilizar. E será que esse amigo tem princípios e valores semelhantes ao seu? Será que essa amizade vai ser algo bom? Porque, às vezes, essa amizade é algo tóxico para o seu filho. Aí, seu filho vem com um comportamento ruim e você simplesmente rejeita. Mas não sabe o que está acontecendo, sei o que está acontecendo com esse menino. Mas esse menino precisava de atenção e o pai e a mãe não deu e ele foi buscar lá fora. Então, é sentar, conversar. É uma coisa que eu até tenho compartilhado bastante com meus pacientes, na rede social também, Roberta. É a questão do óbvio. O óbvio precisa ser dito, né? Porque, às vezes, assim, o óbvio é uma certa arrogância até da nossa parte. É óbvio para mim. Vou dar um exemplo, né? Agora, como mãe, não como psicanalista. Emanuel, meu menino, tem 11 anos. E esses dias eu cheguei para ele e falei assim, filho, faça favor para a mamãe, tira a roupa da máquina. Ele tirou a roupa da máquina e deixou em cima da bancada. Eu respirei fundo, porque eu queria voar no pescoço do menino, como toda mãe, né? A gente, às vezes, né, perde um pouco a santidade e tem vontade de pegar o menino, né, e torcer o pescoço, mas isso é passageiro. Aí eu falei, filho, o que aconteceu? Não entendi, você tirou a roupa da máquina e deixou da bancada. Ele falou, ai, mãe, você chegou para mim e pediu o quê? Tira a roupa da máquina. Falei, filho, mas como que você acha que a roupa sai da máquina e vai para o varal? E sai do varal e vai para a bancada, e da bancada ela vai para o guarda-roupa. Como você acha que esse processo é como? Ele ficou olhando para minha cara e falou assim, mãe, confessa a você, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, meu Deus. O óbvio precisa ser dito, porque era óbvio para mim, como dona de casa, que esse processo ele existe. Para ele, como adolescente, não existe. Então, a gente precisa de entender que muitas vezes a gente precisa sentar e conversar, ao invés de deixar as coisas subentendidas para os nossos filhos. Perfeito. Ó, Lenira Moura fala, ótimo assunto, que ela ficou perdida com o neto ali naquela fase dos 12 aos 15 anos. Tinham dias que viravam até inimigos um do outro. Tá? Também tem um comentário aqui da Silvia, falou que a filha não suportava o pai, mas não desgrudava também, né? Uma hora estava tranquila, outra hora estava brava. A Aline Poltronieri também falou, excelente, minha filha tem 13, Roberta. Ela é muito calada, às vezes me incomoda muito. Muito boa a entrevista, né? A importância aí de respeitar. A Maricilda fala que já passou dessa fase, os filhos já estão adultos e casados, mas são mães que se conectam, né, com essa fase. E aí, como é que a gente respira fundo e tenta manter essa santidade que você disse de mãe para lidar com esses momentos tão assim de altos e baixos? É entender que nós somos humanas. A gente não vai dar conta de tudo e a gente não tem superpoder para ativar um botãozinho e determinadas coisas acontecer. Eu estou estressada, eu estou com raiva, eu posso fazer uma conta transferência, eu estou estressada com o meu trabalho, deu alguma coisa errada, eu estou com um problema familiar, meu filho chegou de uma forma que não está legal a comunicação, não é hora de eu conversar com ele. Falar, filho, vou tomar um banho, vou beber uma água, vou comer alguma coisa e já volto e a gente vai conversar. Pede um tempo para você conseguir se organizar emocionalmente. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas bate pronto, de imediato. Nem sempre tudo é imediato. A gente precisa de entender, respirar fundo. A criança falou um negócio, o adolescente falou um negócio, você não entendeu, não dá uma resposta ou uma má resposta. Simplesmente pergunte, olha só, não entendi não, repete para mim fazendo um favor. O que está acontecendo, contando uma história? Presta atenção, larga o celular, porque muitas vezes a gente fala do filho da gente que fica no celular, mas a gente também não larga o celular para conversar. Então, acho que é entender e aprender a ouvir os bichinhos. Tá certo. Beijo nas crianças, tá, gente? Obrigada pela participação.